Olá, meninos! E aí, vamos terminar a parte de sólidos? Vamos lá! Essa é a parte, então, onde a gente vai falar sobre os principais tipos de sólidos que têm sido trabalhado hoje na indústria. Tudo bem? Tenho certeza que essa aula vocês vão gostar pra caramba. Vamos lá. Então, eu começo falando das estruturas dos metais e das ligas metálicas, certo? As estruturas, então, cristalinas adotadas pelos metais e pelas ligas metálicas em condições normais de pressão e temperatura tem então um empacotamento do tipo hexagonal, do tipo cúbico de corpo centrado ou do tipo cúbico primitiva. Então, se vocês olharem, essas duas aqui são aquelas que eu mostrei para vocês do empacotamento de camadas, né, de esferas, e essas aqui são aquelas que a gente viu dentro dos cubinhos na aula passada. E aqui tem alguns exemplos. Vejam que os metais mais simples acabam tendo um empacotamento do tipo hexagonal. Quando a gente trata de prata, ouro, platina, eles já preferem um empacotamento cúbico. Quando eu começo a entrar nos metais alcalinos, né, os metais menores, eu estou falando de cúbico de corpo centrado. E o maior exemplo que a gente tem de cúbica primitiva são as ligas de polônio, tá? Polônio, professor? Isso aqui tem muito valor no mercado. E aqui, então, a gente olha na tabela periódica, né? E vê os principais tipos de empacotamento. Tudo bem? É bem legal essa tabelinha, eu achei bem divertida. Vejam que a gente não fala, né, da parte dos ânions, a gente fala da parte dos metais, não dos não metais. Por quê? Porque a gente está falando de metais e ligas metálicas. Existe também uma coisa que se chama polimorfismo. O polimorfismo é a capacidade de adotar diferentes estruturas cristalinas, diferentes formas de empacotamento, dependendo da pressão e da temperatura. O maior exemplo que a gente tem disso é o diamante e o grafite, certo? O empacotamento deles é diferente, apesar de eu ter exatamente o mesmo átomo sendo comprimido. Mas falando de ligas metálicas e de metais, isso é uma realidade. Isso acontece muito e com muita frequência. Então, está relacionado com a direcionalidade da ligação química, que no caso dos metais e das ligas metálicas eles são adirecionais, né? Não tem uma direcionalidade específica, mas eles têm um empacotamento que pode variar um pouco de cúbica simples a cúbica de corpo centrado. Vejam que eu estou falando de mercúrio e mercúrio, mas dependendo da pressão, o que acontece? Lembra que eu mostrei para vocês o defeito de Frenkel? Que um átomo daquela estrutura muda de lugar e vai lá para o interstício? Agora, dependendo da pressão que eu colocar, praticamente todos vão fazer isso. E quando praticamente todos fazem isso, deixa de ser um defeito e passa a ser uma regra, e aí então a gente está falando de polimorfismo. Os raios atômicos também influenciam diretamente no número de coordenação, então no tipo de empacotamento que eu tenho. Quanto maior o meu raio, mais coisas eu consigo colocar ao redor do meu átomo, ou do meu íon, ou da minha molécula. Especificamente no caso de metais e de ligas, a gente está falando do átomo central, tá? Se acostumem a isso. Toda vez que eu falar, então, de metais e de ligas metálicas, eu estou falando que tem um metal lá no centro, ele pode estar coordenado, ele pode ter ao redor dele 4, 6, 8 ou até 12 coisas diferentes. Outros átomos, outros íons, outras moléculas. Tudo bem? Lembrem-se que para eu definir o que é uma liga metálica, eu posso usar o triângulo de Kevlar. Lembra, a gente já aprendeu a usar ele lá na parte de ligações químicas. E olhando para as ligas metálicas, então o que eu posso ter é uma liga de cobre puro ou cobre e zinco, onde eu substituo esse cobre aqui por um zinco. E aí, então, eu passo a ter uma liga, não mais um metal, mas uma liga, certo? É disso que a gente está falando, é desse tipo. E vejam quantos
átomos estão coordenados ao meu átomo central? Se a gente olhar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 átomos coordenados ao meu átomo central, certo? Então, número de coordenação igual a 8. Já falando de sólidos iônicos, não mais de metais e ligas metálicas, a gente tem aqui os principais, né, assim, exemplos. A gente chama as estruturas por esses nomes aqui, mas na verdade eu tenho aqui vários outros exemplos. Por que eu uso esses nomes? Porque são características, né? Então, a fluorita, que a gente já viu lá na outra aula, ela é um exemplo de estruturas do tipo AX2. Olha lá, ó, estruturas do tipo AX2, UO2, BaCl2, HgF2, PbO2, são todas estruturas do tipo AX2, que a gente conhece como estrutura do tipo fluorita, certo? Então, vejam que aqui eu tenho bastante, ó, rutilo, lembra que a gente tinha visto lá o rutílio? Lá atrás, TiO2. Então, que eu falei para vocês, inclusive, que tem bastante na água do Rio Negro? Pois é, então. Outras estruturas do tipo do rutilo. MnO2, SnO2, WO2. W, professora? Sim, W. É um outro elemento químico. Qual elemento químico que é esse? Esse, se não me engano, é o tungstênio, não é isso? Ah, não sei, professora. Dá uma olhada lá na tabela periódica. MgF2, NiF2, todos eles, apesar de serem estruturas do tipo AX2, certo? AX2, tem estruturas diferentes. Esse tem estrutura do tipo fluorita e esses têm estrutura do tipo rutílio. Dá uma olhada lá, certo? Eu tenho, então, a classificação dos meus sólidos iônicos não só baseado no tipo de estrutura, mas olhando o empacotamento, certo? Então, o empacotamento cúbico, empacotamento hexagonal, e aqui eu tenho os principais tipos de estrutura de sólidos iônicos que usam esse tipo de empacotamento. Lembra? Eu falei para vocês, não eram só átomos e íons, mas moléculas inteiras se empacotam usando esse tipo de estrutura. Para contar os íons, então, em cada tipo de célula unitária, a gente tem aquela tabelinha que eu mostrei para vocês lá, que a gente fala que no vértice tem 1/8, na aresta tem 1/4, na face tem meia e dentro da célula tem 1 inteiro. E aí, a hora que a gente soma isso tudo, a gente vai vendo quantos átomos e, portanto, qual o número de coordenação que a gente está trabalhando. Essa daqui é a representação típica de estruturas de sólidos iônicos. Nossa, professor, que confusão! Isso aqui é uma célula unitária. Isso é uma célula unitária, onde eu tenho aqui a posição dos cátions e dos ânions, e se vocês olharem essa representação aqui, é como se eu pegasse isso daqui e olhasse de cima para baixo. A hora que eu olho de cima para baixo, o que eu vejo é esse emaranhado de coisas aqui, só para vocês entenderem. Esse 1/4, meio, quer dizer que eu estou a 1/4, eu estou a 3/4 da altura que essa aresta pode ter. Tudo bem? É disso que a gente está falando, quando vocês veem esses números aqui. E aí a gente entra, então, na parte de condutividade dos sólidos iônicos, né, dos sólidos inorgânicos. Essa condutividade é muito importante. Por quê? Porque se não fosse essa condutividade, eu não estava falando com vocês. Simples assim. Não existe nada de computação que não esteja envolvido condutividade elétrica, certo? Um condutor metálico, então, é uma substância cuja condutividade elétrica decresce com a temperatura. Um condutor tem a sua condutividade diminuída com a temperatura. Professor, é por isso que aqui em Manaus a gente tem tanto problema de energia elétrica? Sim. Quanto mais quente, pior a condução. A gente paga o preço. Já um semicondutor é uma substância cuja condutividade elétrica aumenta com o aumento da temperatura. Como assim, professora? Pois é. Um é o contrário do outro. Um
condutor, quanto mais eu aumento a temperatura, menos ele conduz. Um semicondutor, quanto mais eu aumento a temperatura, mais ele conduz. Vou explicar por quê, vocês não precisam ficar sofrendo. E um supercondutor, porque a gente tem os supercondutores ultimamente. São a condutividade deles aumenta em uma faixa específica, certo? Em uma faixa específica de temperatura. Acima daquilo ou abaixo daquilo, ele não funciona. Então, olha, se vocês olharem aqui, eu tenho temperatura. Abaixo dessa temperatura aqui, ele não conduz. Acima dessa temperatura aqui, a condutividade dele começa a cair exponencialmente. Certo? Então, vejam, ele só funciona numa determinada temperatura. Os semicondutores, então, trabalham com um sistema de bandas de condução. Lembra dos orbitais moleculares? Lembra que, então, nos orbitais moleculares eu tinha um orbital do tipo S do oxigênio combinando com o orbital do tipo S do outro oxigênio para poder fazer um orbital molecular. Quando eu falo de metais, os metais não querem ter aqueles elétrons, e aí eles formam o que a gente chama de nuvem eletrônica. Como é que eu represento isso pelo diagrama de orbitais moleculares? Por uma banda. Essa banda, então, é a nuvem eletrônica que a gente fala da ligação metálica. Aqui, então, eu tenho vários átomos de sódio. Se a gente estivesse pensando naquele desenho, né, de orbital atômico, aqui no meio orbital molecular, aqui eu teria vários átomos de sódio, e aqui vários orbitais moleculares, todos de mesma energia, todos de uma energia próxima, certo? Fazendo o que a gente chama de banda. E como é que funciona esses semicondutores? À medida que eu aumento a temperatura, essas bandas começam a se aproximar, e aí quando essa diferença de energia começa a ficar pequena, eu começo a ter mais transição eletrônica, mais transmissão de elétrons pela banda, mais condução elétrica pela banda, certo? É assim que funciona um semicondutor. E isso explica também por que os condutores funcionam do jeito que funcionam. Porque se eu tenho as bandas, se eu diminuo a temperatura e essas bandas estavam muito perto, quando eu começo, e elas estavam sobrepostas, quando eu começo a separar essas bandas, elas começam a ter maior condutividade. Porque esses saltos têm que acontecer para que eu tenha a condução efetivamente podendo ser observada. Já nos supercondutores, o que eu tenho é algo diferente, né? Nos supercondutores, o que eu tenho é que essas bandas vão se sobrepor só em determinadas temperaturas. Pessoal, era isso que eu tinha para falar para vocês sobre sólidos. Por favor, façam os resumos. Resolvam as listas de exercício. Lembra, tinha duas questões dessa matéria na lista da unidade 2. Se vocês quiserem pegar aqueles exercícios e colocar aqui, eu ia ficar bem feliz na lista da unidade 3. Vocês desculpem o meu erro. Espero que vocês tenham gostado. Vão para a aula de dúvidas já tendo assistido essas videoaulas, por favor, né? Com as dúvidas anotadas. Espero vocês lá. Um beijo, até a próxima unidade.